Na mesma semana da COP30, a Conferência do Clima em Belém, a natureza mandou um recado arrasador. Um tornado, entre os mais fortes que já atingiram o Brasil, destruiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Não sobrou absolutamente nada aqui em cima, cara. 7 pessoas perderam a vida. Não foi um fenômeno isolado. 2024 foi o ano mais quente da história. O futuro que todos tinham medo deixou de ser uma ameaça distante. Até nos dias de estar chuviscando, o meu coração fica batendo muito rápido. No Brasil, estima-se que 40 milhões de crianças e adolescentes enfrentam ao menos um tipo de risco climático. Em Várzea Paulista, 3 casas foram atingidas pelo deslizamento de terra. Em uma delas, uma mulher e as 2 filhas foram soterradas e morreram. A primeira infância é uma etapa fundamental na história de qualquer ser humano. É quando ele desenvolve habilidades que vão prepará-lo para os desafios da vida adulta. Existe um momento da vida em que o nosso cérebro funciona tão bem quanto um de um super-herói. É um período que vai do nascimento até os 6 anos. É o que chamamos de primeira infância. A primeira infância é uma das mais afetadas pelas mudanças climáticas. Um estudo da Universidade de Harvard, em parceria com o Núcleo Ciência pela Infância, mostra o tamanho desse impacto. As crianças expostas a um calor extremo sofrem de maneira desproporcional, porque a criança e o bebê não têm o mecanismo do suar, de transpirar, que a gente tem, que é um mecanismo para resfriar a temperatura do corpo. Então isso pode gerar vários problemas, pode levar até à morte dessa criança, pode gerar um processo inflamatório como uma reação a esse calor extremo, que tem consequências ao longo do ciclo de vida. Em 1/3 das capitais do país, pelo menos metade das escolas estão em locais com temperaturas muito altas. Mesmo que a criança esteja na creche, uma creche que não seja climatizada, que não tenha áreas verdes no entorno e, portanto, a temperatura dentro desse ambiente vai ser muito mais elevada. Isso também traz consequências para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Crianças nascidas em 2020 vão herdar um planeta mais instável que o de gerações anteriores. Elas terão que enfrentar, em média, 2 vezes mais incêndios, quase 3 vezes mais inundações e até 7 vezes mais ondas de calor do que aquelas nascidas em 1960. E quando a infância se dá em situações de pobreza, esses riscos se tornam ainda maiores. Quando a gente fala do Brasil, a gente precisa falar das desigualdades. E são camadas e camadas e camadas de desigualdade. O que a crise climática faz não é uma camada adicional. Ela chega e torna muito pior todas essas camadas de desigualdade. Essa criança não é vulnerável, ela está em condições de vulnerabilidade. Por quê? Ela, de repente, mora numa área de favela, não tem uma árvore, a casa não tem condições ideais, não tem climatização. Então, ela já tem uma desigualdade social, então, de repente, já está exposta à pobreza, não tem acesso aos mesmos recursos que outras crianças têm. A crise climática chega e torna tudo isso muito pior. No Brasil, 18 milhões de crianças vivem a primeira infância, a faixa de idade até os 6 anos. Para metade delas, esse início de vida tão decisivo acontece em meio à pobreza.
E quando são vítimas dos extremos do clima, os impactos são mais profundos. Cada desastre pode deixar marcas que duram para sempre. O trauma é uma situação impactante para a vida da criança, né? A gente pode pensar numa série de traumas que vai desde passar por uma enchente ou passar por um abuso ou coisas do tipo. Essas são situações que elas têm uma tendência muito grande de serem memorizadas pela criança. E esse é um tipo de coisa que gera um desdobramento muito complicado para a criança, que pode, por exemplo, ter pesadelos em cima disso. Essa é uma criança que pode vir a ter muitos medos de vivenciar situações que se aproximam da situação de trauma. Entre os efeitos já confirmados pela ciência, a crise climática aumentou a ocorrência de doenças neurológicas e infecciosas, os problemas respiratórios, a desnutrição, a temperatura corporal irregular e o aumento da mortalidade. Traumas geralmente geram estados de alerta associados a estresse que levam a criança a ter muita dificuldade de desenvolver habilidades que são fundamentais para ela crescer de uma forma saudável. Então, essa é uma criança que pode apresentar problemas de sono, problemas alimentares, problemas na interação, problemas de lidar com as frustrações, né? Tipo, que são muitas nesse período da vida, quando a gente aprende a caminhar, quando a gente aprende coisas básicas na escola e tal. O dono daqui, que tinha uma adega, saiu porque ele perdeu as coisas tudinho. Em cada esquina, em cada porta, uma história de destruição e perda. A água vem daquele córrego que tem ali. Patrícia, o filho Richard, de 6 anos, e os irmãos sempre conviveram com as enchentes. Moram na parte mais populosa da cidade. São 4 milhões de habitantes espalhados em mais de 300 bairros. Sabe o que eu acho que é legal pro mar também? Estamos no Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo. Região que todo verão não sai do noticiário. Um barco improvisado com pedaços de plástico, o quintal de casa inundado, uma travessia em meio ao esgoto. Cenas costumeiras para quem enfrenta mais uma temporada de chuvas no Jardim Pantanal, no extremo leste de São Paulo. É bastante comum que ao longo do tempo a criança possa desenvolver sintomas de ansiedade e ao longo do tempo a ansiedade que não se resolve muitas vezes começa a dar vazão a sintomas depressivos também. Desde que nasceu, o menino enfrenta as enchentes que se repetem ano após ano. Ó, agora dá para abrir a porta, ó. Olha para aqui. Assim como os vizinhos, a família já viu o pouco que possuía ser levado pelas águas da chuva. Olha, a água chegou até a altura do meu armário, as compras que estavam no armário. Tudo. Ó, tá bagunça. Quando vê a água subindo, a gente vem logo, fecha o portão, vem, fecha ela, que é para ela coisar, aí a gente fecha. Tem muitos que a gente manda fazer e mesmo assim não funciona. A comporta é mais um paliativo para o problema que insiste em se repetir. E essa não é a única medida de precaução. Aí aqui no esgoto nós colocamos uma válvula, que é para quando a água vir, ela empata para poder passar para os outros esgotos, que é para subir pelo banheiro, para a gente amenizar a enchente. Patrícia mora com os filhos nos fundos do quintal da casa de parentes. Eles falam que aqui não tem enchente. Richard! E eu moro aqui. Eu pretendo fazer, né, as financeiras, uma comporta também aqui, que tem que ser aqui, nessa altura aqui, para ver se ameniza um pouco a enchente. Todo ano, no máximo que a água vinha, é só até aqui e aqui. Só que aí esse ano a água chegou aqui. Aí eu perdi tudo. A dificuldade nas comunidades carentes sobe alguns degraus quando a mulher assume sozinha a tarefa de criar os filhos. Mais de 57% das mães solo
vivem em situação de pobreza, segundo dados do IBGE coletados ainda antes da pandemia. E esse número sobe para 72% quando a mãe é também uma mulher negra. Porque eu tenho 3 filhos, sou mãe solo, então somos nós 4. E há 3 anos atrás, aí eu construí lá em cima, não é batido laje, mas deu para amenizar um pouco. Perde os móveis, mas pelo menos a cama, nós não perdemos durante esses 3 anos. Então eu vim com a água grávida daqui. Quando eu entrei, a água já veio que ela vem que nem uma avalanche. Aí não teve como, porque não tinha comporta, não tinha nada, aí começa a transbordar pelo banheiro, você fica desesperador, você coloca pano, você já fica pensando que você pode tirar, coloca, os vizinhos vêm ajudar, a gente coloca em cima de cadeira. E o enxoval dele, infelizmente, perdi e tive que pedir ajuda de doação para poder usar. E no ano seguinte, ele tinha 1 aninho, aí a gente estava deitado quando veio a água no colchão do berço. Tanto que ele mesmo fala, tu fica com o quê? Com medo. Chorando. E assim, o psicológico dele, não só dele, né, como de todas as crianças que moram aqui, fica abalado, porque quando começa a chover, já fica desesperado. Deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Deveria ser a hora de ir para a cama de qualquer criança. Mas para Richard, não é assim. Até nos dias que está chuviscando, o meu coração fica batendo muito rápido. Como? Fica muito rápido batendo. E por quê? Porque eu tenho medo. Do quê? De alagamento. E você lembra da última vez que a água entrou aqui na sua casa? E você ficou olhando de onde? Lá de cima, da escada. O que você sentiu? Qual foi o sentimento que você teve? De medo. Eu mesma tento de tudo, porque eles começam a chorar. Agora que tem escada, eles ficam ali, sentadinhos, chorando. E pedindo a Deus para parar a chuva. Quando eu ouvo o barulho de chuva, meu coração começa a bater. Eu não sei porque minha mãe colocou essa telha de madeira. Era melhor de colocar de tijolo, porque eu fico ouvindo um barulho lá de cima. Quando ainda a chuva é de gelo, fica mais. Passa na minha cabeça que vai alagar. Que eu vou perder muitas coisas. A angústia que assombra o menino também aflige a mãe. Você vê uma coisa que você terminou de colocar dentro da sua casa, aí você chega e fala, caramba, tudo de novo, vai perder de novo. Então... E aí a gente fica em cima da minha mãe, dormindo. Você tem os pais que também estão comprometidos de diversas formas na sua própria saúde mental, você já sabe que a parentalidade, os cuidados que essa família vai proporcionar para essa criança também ficam comprometidos. Essa é a realidade de muitos brasileiros que moram em áreas onde você não tem uma habitação boa, você não tem uma infraestrutura boa, você não tem opção. No Rio de Janeiro, que tem deslizamento todo ano quando chove, e as pessoas voltam. Vocês voltam porque não tem opção. Em 6 horas choveu o equivalente ao total registrado nos últimos 30 dias. Foram mais de 240 deslizamentos e outros 54 desabamentos. Para a criança, para a família, claro que é devastador, é um trauma. Então, começou a chover, você já sabe que alguma coisa ruim pode acontecer. Aqui no Jardim La Pena, na zona leste de São Paulo, muitas famílias convivem com o risco constante das enchentes. E quem mais sofre com isso são as crianças. Meu nome é Camila Cristina Colodiano, tenho 38 anos, habito aqui no Jardim La Pena há 16 anos. Aqui eu e minha família. Esse é meu esposo, esse daqui é o meu filho, Lucas Jeremias, tem 8 anos de idade. Essa daqui é a Rebeca, tem 4 anos de idade. Essa daqui é a Raquel, também, que tem 2 anos de idade. Quando aqui chove, a gente sofre muito, né? Porque aqui dá quase 1 metro, só aqui
onde eu moro, 1,5 metro vem de água. As pessoas saem com bombeiro, saem com salva-vida, saem com essa situação, porque eles não conseguem nadar. A situação da menina, perdeu tudo também, a moça, o casal. Só ele que não nasceu com bronquiolite. É tanto que eu desconfio que deve ter sido das enchentes, né? E a minha filha, a Rebeca, também nasceu com bronquiolite, também na gravidez dela, que 1 semana antes de eu ganhar ela, eu estava dentro da enchente. Então, eu desconfio que foi na gestação que ela recebeu esse abalo, né? A gente também fica abalado, né? Que a gente também fica sem estrutura, mas também não podemos mostrar para os nossos filhos que nós estamos desequilibrados, porque isso, automaticamente, se a gente mostrar para eles, a gente também vai deixar eles sem chão. E eles olham para nós como espelho, né? Camila carrega a marca das enchentes. Sofre, mas segue tentando proteger os filhos de um dia a dia com ameaças do clima à infância. Isso daqui abala totalmente a mente da criança, o coração, né? Mexe muito com eles. Esse daqui mesmo, quando ele escuta um barulhinho na telha caindo, ele, mãe, lá vai vindo água, mamãe, lá vem água, mãe, lá vem água, mãe. Será que vai ter enchente de novo? E aí a gente já pode ver até no semblante deles o desespero, né? A agonia. E nenhuma mãe quer isso para os seus filhos, né? Toda mãe sonha em uma moradia digna, em um lugar, né, tranquilo, né? Porque essas enchentes tiram a paz de todos, né? E tira até a paz das crianças. A criança supõe que nós, adultos, sabemos e que nós temos condições de oferecer respostas aos sofrimentos, às dúvidas, aquilo que acomete essa criança e que de alguma maneira a desorganiza. O ponto é que, diante de certas catástrofes, o adulto ele também é atingido em um grau tão profundo ou às vezes até maior do que essa criança. E, consequentemente, esse adulto, essa adulta, também não vão conseguir elaborar uma resposta minimamente razoável para essa criança. Não vão conseguir fornecer esse espaço de acolhimento físico e subjetivo para essa criança. São todos os brinquedos, são todas as roupas, são todos os objetos que ali estavam que foram completamente destruídos. Então, como poder auxiliar essa criança na reconstrução de algo muito significativo que foi perdido, que está para além da perda material? Então, é falar sobre isso, dar palavras e dar, principalmente, ouvidos para que a criança possa falar de como ela tem vivido essa experiência. O desmatamento não arranca apenas árvores. Também espalha doenças, altera o ar, o curso dos rios e o destino de povos originários. Quando se trata de crianças indígenas, as desigualdades começam mais cedo, já na primeira infância. Os pesquisadores afirmam que há uma relação direta entre o desmatamento no território e a desnutrição infantil. As ocorrências fatais são proporcionalmente maiores nas infâncias indígenas. As doenças no aparelho respiratório matam quase 3 vezes mais crianças indígenas do que as não indígenas. Já nas infecciosas e intestinais, a mortalidade em crianças indígenas é mais que o dobro. E nas enfermidades endócrinas, nutricionais e metabólicas, como diabetes e obesidade, a taxa é 6 vezes maior. Na Amazônia, cada 10% de floresta derrubada faz crescer em mais de 3% os casos de malária,
como revela o estudo Desigualdades em Saúde de Crianças Indígenas do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância. Meu nome é Marilda Dias de Souza. Meu nome tradicional é Senã. Eu tenho 29 anos de idade. Natural de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, Senã é do povo Tuiuca. Ela faz parte de mais da metade da população indígena do Brasil que vive em áreas urbanas. Nenê. Chegou à Unicamp pelo vestibular indígena. Quer se preparar para voltar e defender sua terra, sempre ameaçada pela ganância do homem branco. O homem que tem cabelo loiro e olho azul, ele que vai estar lá naquele lugar onde era sua casa, onde era seu lugar de pescar, onde era sua roça. Vai estar gado, vai estar carro, vai estar aeroporto, um monte de coisa que não era nossa. Precisamos de dar força um para o outro, para a gente poder proteger a nossa terra. Pensa pelo seu filho, pensa pelo seu neto, futuros que vão vir. Se a gente não fizer isso, não vai existir futuro. Em Campinas, na moradia estudantil da Unicamp, Senã vive com o marido e os 4 filhos. Aqui é a nossa salinha, ele é simplesmente um estúdio. Aqui é nossa impressora, temos computadorzinho para estudar. Aqui é a nossa cozinha. Essa aqui é a nossa cozinha, a geladeira é da Unicamp. Tudo esse daqui que é da Unicamp. Esse daqui que eu faço o beiju, é como eu falei que eu não esqueço minha cultura. Quantos anos você tem, Jenny? 4. Muito bem. E o que você gosta de fazer? Brincar. E qual é a brincadeira favorita que você tem aqui na sua casa? Pega-pega. Qual é a sua comida favorita? Macarrão. Com salsicha. Eles não comem carne. Agora, faz 2 anos que eles estão aqui. Eu chorava, às vezes, sozinha no canto, né? Pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu trouxe? Eu me sentia culpada, porque os meus filhos choravam, queria voltar para casa. Aí ele chorava, eu quero voltar para casa, eu quero banho no rio. Aqui não tem rio. Quero brincar, quero ir na roça, quero comer cana, quero comer abacaxi, quero comer banana, mãe. Mas aqui é tudo comprado, mas de lá não, a gente comia tudo de graça lá. Não fui eu que mandei ela subir ali, né? A filha mal se lembra da aldeia, mas mesmo assim sente saudades do espaço que tinha para correr e ser livre. E se você morasse na floresta, você acha que você ia ter mais espaço para brincar ou menos? Mais espaço para brincar. Porque tem um monte de árvores para proteger os curupiras, os pibais, os bichos, para todos eles ficarem saudáveis, protegidos. Da floresta à cidade, Senã traz na memória o chamado que move a juventude indígena: aprender para cuidar. Mais longe da terra, o que antes era rio, sombra e vento, vira saudade e resistência. Ele já era tão feliz lá, né? Essa aldeia, a nossa região, na verdade. Ao mesmo tempo ele é quente, mas ele não é tão quente. Ele tem sombra, ele tem vento, tem chuva, tem rio. Lá é tudo estável, entendeu? Aqui não tem rio. Se ele está quente, é quente de verdade, sabe? Não tem para onde fugir. Aí a gente decidiu comprar uma piscina, porque eles reclamavam muito. Eu quero tomar banho no rio.
Mas aqui a água é ouro também, né? Não, é todo dia que eles banham na piscina também. E, na verdade, está difícil. As crianças indígenas que vivem nas cidades, muitas vezes, crescem afastadas das tradições e dos saberes dos seus povos. A perda cultural, somada à vulnerabilidade social, pode fazer com que essa infância seja ainda mais frágil. Aqui é difícil você fazer seu filho falar a língua própria. É difícil. O meu pai falou para mim, por que você está levando as crianças lá, minha filha? Por quê? O que você vai fazer lá? E sua cultura, como que vai ficar? É um deslocamento que, além de uma lacuna cultural muito profunda, tem também o elemento do racismo. Esse impacto cultural ele é muito problemático porque o que acontece? Ao mesmo tempo que você não tem aquilo que te oferecia um conforto e que eram tecnologias de saúde mental, em relação às práticas de cuidado, as práticas em relação ao divino, as práticas em relação à cura, as práticas na relação que se estabelece entre passado, presente e futuro, relação com a natureza. Então a gente precisa voltar para essas tecnologias e pensar, inclusive, como um caminho de cuidado, uma reaproximação dessas crianças, dessas famílias, dessas comunidades com essas tecnologias ancestrais, essas tecnologias comunitárias. Um silenciamento, né? De vez em quando um isolamento. Eu visualizo isso nos últimos anos, eu fico até emocionada, porque isso é um absurdo, isso não é justo, né? Zilda é educadora e também tem ascendência indígena. Ela foi uma das responsáveis por receber os estudantes e suas famílias que chegaram de várias aldeias do país após o início do vestibular indígena na Unicamp. Ela segue de perto a adaptação das crianças que vêm acompanhando os pais à vida urbana. A gente percebe esse afastamento, esse isolamento, mais tempo calado. No caso das crianças que têm a sua língua nativa preservada, então ela já está num lugar tendo que aprender uma segunda língua, e aí já tem essa questão também que tem assim uma dificuldade, entendeu? Em relação a essa mudança de cultura, de costume, de língua. Eles moram num lugar que a floresta está de pé, que o rio está limpo, né, e que tem o território lá garantido, eles não gastam com alimentos. Então, quando tem essa questão em todo lugar, né, do desmatamento ou de rios poluídos, tem que ter dinheiro para sobreviver. O sistema é assim, né? O sistema é assim. Quando o básico não chega, viver é um desafio ainda maior. Na floresta, no campo ou na cidade, a desigualdade se impõe. O censo de 2022 lançou um dado que eu acho que é muito importante para mostrar essas desigualdades. Ele avaliou a característica das vias do entorno do domicílio. E ele mostra, por exemplo, se as vias têm rampa para cadeirante, se tem buracos na calçada, se tem árvores, se tem acesso à energia elétrica, se tem bueiros, né, que é algo também importante para evitar alagamentos. Se a gente olhasse o mapa da desigualdade do Brasil, esses dados mostram que essas coisas acontecem exatamente onde a gente esperaria. E, por exemplo, acho que é cerca de só 1/3 da população que mora em áreas onde você tem mais de 5 árvores, por exemplo. Então, a gente consegue mapear exatamente quais são essas comunidades, aonde elas estão sofrendo esses diferentes tipos de vulnerabilidade. Ou seja, se você pega uma área onde não tem as árvores, você tem uma ilha de calor.
espaço mudou, mas o cenário que atormenta os cariocas é quase o mesmo que castiga São Paulo. Aqui, no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio, o calor é um vizinho incômodo e permanente. Colado na Avenida Brasil, o bairro concentra 15 favelas em pouco mais de 4 quilômetros quadrados e até 4 graus mais quente do que no centro da cidade. As ilhas de calor são regiões que são um pouco mais quentes do que regiões imediatamente localizadas ao lado. Isso se dá muito por questões de características construtivas. Onde a gente está gravando, inclusive, é justamente uma das principais ilhas de calor que a gente identificou aqui na Maré. Everton nasceu e foi criado na Maré. Eu tenho a sensação de que quando eu era criança eu não sentia esse calor que eu sinto atualmente quando circulo em algumas ruas da Maré. Hoje, ele é geógrafo e trabalha na ONG Redes da Maré, coordenando a área de direitos socioambientais e urbanos da entidade. Hoje a gente está muito mais impermeabilizado, com muito mais asfalto, e essas questões também, de alguma maneira, acredito que vão agravando esse processo da sensação de calor. Tem uma tendência de alguns grupos acabarem sofrendo um pouco mais do que outros, no caso, crianças e idosos. Aqui onde a gente tem essa principal ilha de calor é onde a gente tem também uma das áreas mais poluídas quando a gente está falando de poluição atmosférica. E é onde a gente tem um grande complexo de escolas. Então a gente está falando de crianças que ficam aí 5, 6 horas do seu dia expostas a uma das principais bolsas que a gente tem de poluição atmosférica. Então elas vão, consequentemente, acabar sofrendo mais com problemas respiratórios, com alergias. Aqui, no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, vivem cerca de 140 mil pessoas, sendo pelo menos 14 mil crianças de 0 a 6 anos. Elas podem ser pequenas demais para entender o que é racismo ambiental, mas já estão expostas a ele desde os primeiros anos de vida. Um bairro onde você tem um conjunto de 15 favelas, uma população de 140 mil habitantes, você só tem um espaço, uma área verde pública disponível. Enquanto que você vai para outras partes da cidade, você tem espaços verdes, áreas, praças bem cuidadas, passíveis de serem frequentadas pela população num dia quente do Rio de Janeiro, por exemplo. E na Maré você tem uma área só, e a gente está falando da Maré. Quando a gente vai fazer comparação com outras favelas e periferias, muitas delas não tem nenhuma. Na comunidade da Maré, a ausência de áreas verdes não é o único reflexo do racismo ambiental. A vida das crianças também é afetada por outros tipos de violência, que interrompem rotinas e revelam como os problemas sociais e ambientais estão atrelados. Bruno é antropólogo, estuda as relações sociais na Maré. Ele sentiu na pele como a violência armada torna esse ambiente de calor ainda mais insuportável. Era uma tarde de janeiro e aconteceu que as pessoas estavam na rua, muitas crianças brincando, e aí eclodiu essa operação e as pessoas tiveram que se confinar nas casas. Algumas infraestruturas elétricas foram atingidas, transformadores de energia, e as pessoas ficaram sem luz durante vários dias naquela parte da Maré, em uma comunidade da Maré. A intensidade com que isso é vivenciado pelas pessoas é realmente algo que chama atenção. E foi a partir disso que eu comecei a pensar nessas articulações, como que a gente não pode pensar só a questão da violência de uma maneira isolada, sem pensar outras questões, e ao mesmo tempo não pode pensar a questão climática, ambiental, sem pensar também como isso afeta outras esferas da vida, outras situações da vida. É nesse território que também vivem milhares de mães que enfrentam todos os dias os limites impostos pelo clima e pela violência. Paula é uma delas.
Meu nome é Paula, eu tenho 41 anos, sou moradora da Maré, na Nova Holanda. Eu tenho 4 filhos. O José tem 15 anos, o Arthur tem 12, o Nicolas tem 9 e o Jorginho, esse que está comigo aqui, tem 4. Calma. Paula cuida sozinha dos 4 filhos. Ela veio morar aqui para fugir da violência de outra comunidade. Eu vim da Baixada Fluminense. O pai dos meus filhos, na época, exigia no Rio da Vida do Crime. E lá foi tomada, eu fui expulsa de lá, fui espancada. Na Maré, encontrou abrigo, mas não descanso. Muito difícil. Eles querem soltar pipa, eles querem sair. Eu fico muito preocupada. Eu acabo saindo para a rua também para poder olhar. E também para não segurar dentro de casa, porque eu não tenho um ar-condicionado e o ventilador venta quente. E as crianças sempre estão gripadas. Rinite alérgica é sempre constante, por causa da secura do ar, do ambiente climático. Eles ficam irritados. Não quero que eu vou ter nada para fazer aqui. Aqui é só rua, rua e rua. Aqui na Maré não tem árvore direito. É um sentando na porta do outro no finalzinho da tarde, entendeu? Bota uma piscininha de plástico para poder acalmar as crianças. Como se não bastasse a temperatura alta, nos dias de operação policial, manter 4 crianças dentro de casa se transforma numa missão. Mãe, por que eu não posso sair? Olha lá o caveirão. Já cresce assim, com medo de polícia, com medo de sair dentro de casa. Quando dá um tiroteio, começa se treme todo, eu tenho que pegar ele no colo. Nas periferias, o calor, a violência e o abandono se somam. Atingem com mais força quem tem menos para se proteger. A gente acha que as mudanças climáticas afetam todas as crianças e todas as pessoas de forma igual, porque é como se a natureza não escolhesse. Realmente a natureza não escolhe, mas a gente sabe que em áreas periféricas, em áreas mais vulneráveis, marcadas pela pobreza, quem mora nessas áreas são majoritariamente pessoas negras. No Complexo da Maré e em tantas outras comunidades, a cor da pele e o CEP ainda definem quem respira e sofre com o ar mais quente. A gente não pode ignorar que as crianças negras residem em territórios onde são marcados de forma mais intensa pelos choques climáticos, então áreas de deslizamento, áreas que não têm nenhuma área verde, nenhum contato com a natureza, áreas que têm riscos de deslizamento, enfim, então a gente não pode ignorar que isso se chama racismo ambiental, né? Então não basta só as crianças serem as maiores vítimas das mudanças climáticas, mas as crianças negras, em especial, sofrem esses efeitos de uma forma mais agravada. Isso tem um impacto muito importante no desenvolvimento infantil, porque não só a criança sofre daqueles impactos ambientais, né, daqueles impactos causados por quaisquer injustiças climáticas, mas também a criança ela é tocada ali na sua subjetividade, né? Ela aprende desde cedo que ela precisa se explicar, que ela precisa mostrar a sua humanidade e, consequentemente, mostrar que ela é digna de empatia. A gente olha para essas sensorialidades, para essas experiências corporais sentidas, a gente consegue visualizar como que as mudanças climáticas elas acabam sendo vivenciadas de uma maneira desigual entre as pessoas e gerando diferenças, intensificando diferenças dentro de um conjunto, né, de um coletivo, e também possibilita pensar como a favela ela não é um espaço homogêneo, ao contrário, né, ela é um espaço social heterogêneo e que de alguma forma evidencia que existem capacidades e recursos distintos entre as casas e entre as pessoas para lidar com as crises e com os problemas. Há uma discussão que tem que ser feita sobre o que é a justiça climática, pensando a favela, ou a heterogeneidade da favela, né, que modula as casas, as vidas das pessoas e as práticas cotidianas, que são práticas concretas que fazem a vida possível. Quando a gente fala em infância e adolescência e a gente fala
prioridade absoluta, né, que a gente prevê na Constituição, isso está garantido por uma parcela muito pequena das infâncias, né? Eu acho que tem Isabel ouviu as crianças da Maré e reuniu seus desejos neste livro. O resultado virou um manifesto, um pedido de socorro da infância. Todo mundo tem direito a brincar muito, de jogar bola, patinete, pega-pega, na rua, com os amigos. Eu fiquei muito impressionada com essa consciência que eles tinham, do que eles apresentavam, tanto do que faltava quanto do que tinha direito. Me deu esperança pensar que eles estão tão preparados para o futuro nesse sentido. É só uma questão de não, né? Mas é uma questão de conseguir que o contexto ajude-os, porque eles estão muito preparados, né? Todo mundo tem direito a acreditar no futuro. Na Maré, uma das regiões mais desiguais do Rio, as vozes das crianças ecoam. Livro é o mundo do saber e também da diversão. Já sei que ler é poder. O concreto domina a paisagem e o ar parece sempre pesado. Mas, mesmo entre vielas e casas inacabadas, a esperança nasce no alto de uma laje. Bom dia, meu nome é Soraya, tenho 58 anos, moro nessa residência desde que nasci, desde que eu tinha meus 2 anos de idade. Meu nome é Sayonara, tenho 51 anos, né? Sou operadora de telemarketing, né? Moro nessa residência aqui desde que eu nasci, né? Nunca me mudei aqui da comunidade e estou muito feliz por estar recebendo esse projeto aqui na minha casa. Nós temos dois andares na nossa casa, principalmente no segundo andar, bate sol praticamente o dia todo, é insuportável ficar no cômodo da frente. É muito quente, no calor não dá para dormir, se a gente não tiver um ar-condicionado, quando fica ruim, ou quando a gente tem até falta de energia elétrica também, porque a gente passou um período com bastante dificuldade disso, né? Para dormir é muito transtorno e a gente fica sem energia, a gente fica ali na rua, na porta, ou fica no andar de baixo, porque não dá. É insuportável, é muito quente. No alto desta casa, no conjunto de favelas da Maré, a paisagem mudou e o clima também. A instalação deste telhado verde alivia o calor, melhora a qualidade do ar e ainda produz alimento que pode ser compartilhado entre a vizinhança. Temos aqui boldinho, essa aqui. Nirá, que a gente pode usar no tempero, né? Feijão, tempero de saladas, a cebolinha, né? Desenhado para ser de baixo custo e fácil instalação, o modelo busca inspirar novas construções sustentáveis na comunidade. Então a gente teve essa preocupação de pensar em produzir tecnologias que fossem de fácil reprodução e que fossem baratas também, porque isso também é um problema, né? Não é todo mundo que tem 15 mil reais para investir na construção de um telhado verde. Então a preocupação era como que a gente produz uma tecnologia fácil de ser reproduzida, barata, que se reproduzida em larga escala você vai conseguir atingir o objetivo que é causar algum impacto a médio e longo prazo, pelo menos. A gente notou, sim, alguma mudança. Tanto é que lá no banheiro, lá no segundo andar, as paredes ficam muito quentes. Elas já não têm ficado mais. Uma baixa de 5 graus a menos. As nossas crianças não têm contato com árvores, com plantas, né? Tem mais Isso é uma forma também de a gente começar a iniciar esse processo do contato maior com a natureza. Enquanto o telhado verde brota no subúrbio do Rio, trazendo alívio e esperança, outras cidades buscam novas alternativas. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a paisagem também começa a mudar. Desta vez, a partir do olhar das crianças pequenas. Olhar uma cidade a partir da lente da primeira infância é olhar para a cidade inteira. Não é olhar apenas para os parquinhos ou apenas para espaços onde comumente a gente imagina que essas crianças precisam estar. Então é olhar qual o caminho que essa criança faz, juntamente com o seu cuidador, da sua casa até a creche.
Qual o caminho que é feito da sua casa até um serviço de saúde? A gente diz muito que proximidade também é cuidado. A Bianca coordena a Urban 95 no Brasil, iniciativa global da Fundação Van Leer, que apoia municípios a criarem políticas públicas voltadas para a primeira infância. A Urban 95 ela tem uma pergunta instigadora para os prefeitos, prefeitas, gestores públicos e técnicos das cidades, que é, se você tivesse 95 centímetros, que é a altura média de uma criança de 3 anos, o que você mudaria na sua cidade? A 95 centímetros de altura, tudo ganha outra escala. Aqui, natureza e cidade se encontram para garantir mais qualidade de vida na primeira infância. E nessa fase você precisa dar os melhores estímulos para essas crianças, né? Isso significa também que um ambiente ele pode ter tanto um impacto positivo no desenvolvimento infantil quanto negativo. Se ela está escalando pequenos troncos, ela está desenvolvendo a parte motora, então o seu equilíbrio. Então, onde eu vou pegar, como eu vou subir. Isso também desenvolve uma parte cognitiva, assim, ela vai aprender a tomar decisões. Se eu colocar meu pé aqui, talvez não vai funcionar, né? Então eu vou colocar meu pé aqui, porque na outra vez eu coloquei e não funcionou. Quantas vezes você escorregou? 4. 4 vezes? Pensar a cidade a partir das crianças é pensar também em como elas sentem, imaginam e transformam o mundo. A gente pode falar de todos esses desafios, mas e aí tratando mais da crise climática, mas assim, como a gente aborda isso e até onde a gente apresenta e como é que a gente esperança junto, né? Trazendo um verbo tão freiriano, né? Como é que a gente pode esperançar o mundo? Porque a gente não pode entregar um mundo para a criança, né, a partir de tudo que a gente apresenta para ela, que é um caos, que é o fim, né, que é só uma narrativa do fim. A gente precisa ajudar a criança a alargar esse horizonte, assim, para que ela possa criar hipóteses, apresentar soluções, né, criar formas de entender isso tudo que está acontecendo. Gabriela é documentarista e escritora. Em suas obras, mostra as muitas infâncias que florescem em cada canto do Brasil. Olhar para outras realidades. A gente tem no nosso país, né, tantos outros modos de viver e de estar no mundo. Né? As comunidades quilombolas, as etnias indígenas, grupos rurais, extrativistas, né? Em diferentes reservas extrativistas. A gente tem muito que aprender com diferentes grupos sociais, socioculturais desse país. 1, 2, 3 e já! Gabriela lembra que o brincar e a natureza são linguagens vitais da infância e diz que escutar essa voz, livre, curiosa e inventiva, é um ato de resistência, talvez o primeiro passo para reconstruir o futuro. A criança tem a natureza, né, como um grande... Ela pode ter, né, a natureza como uma grande morada, como um grande quintal, como um lugar de exercício e de experimentação. Então, quando a criança vive em contexto de natureza, ou quando a gente na cidade busca os resquícios, os vestígios, a relação com os elementos naturais, né, que às vezes é o que a gente consegue numa cidade cimentada, a criança ela consegue exercitar o que a gente como adulta fala assim muito, né, que é a sustentabilidade. O brincar da criança livre, na natureza, com elementos que com os quais ela pode elaborar, criar seus jogos, suas brincadeiras, é extremamente sustentável. Então, na verdade,
A gente precisa se aproximar da criança nesse brincar livre e tem muito que a gente aprender com ela, né? Com como ela soluciona, como é que ela faz um brinquedo, né? Ela não sobe na árvore e pega as folhas. Eu já observei isso em vários contextos. Ela vai caçar as folhas que caíram. Ela sabe que a natureza já tem uma oferta assim muito generosa, né? E ninguém ensinou isso para ela. Ela percebe, não está no discurso, sabe? Está numa prática. Ai, não quebra o meu. Os efeitos da crise climática afetam o corpo e a mente das crianças desde os primeiros anos de vida. E agora tem também muita investigação que fala das mudanças, dos efeitos da mudança climática, de muitos fatores, o seca, o ar, isso no desenvolvimento cerebral dos meninos, das crianças. Irene Caselli é italiana e viajou o mundo como jornalista especializada em primeira infância. Ela defende que conversar com crianças pequenas, especialmente com aquelas que passaram por traumas, exige cuidado e uma escuta paciente. É super importante como falar com elas, como se comportar com elas, não? Tipo, são pessoas, mas são pessoas com outro momento de desenvolvimento. Então, é muito importante ter na cabeça que perguntas que para um adulto são normais, não faz sentido para uma criança, não? Podem responder, mas não estão necessariamente falando o mesmo idioma. Mas como contar o que está acontecendo com o planeta sem tirar delas a esperança e os sonhos do futuro? Artistas e educadores buscam essa resposta no mundo inteiro. Maya Götz é uma dessas vozes. Ela diz que apontar culpados para a crise climática nesta conversa com os pequenos não é produtivo. Maya explica que o mais importante é as crianças entenderem o que é a mudança climática. Ela conclui que não se trata de apontar de quem foi a culpa, mas de mostrar como as coisas são, como tudo funciona e como será no futuro. Maya dirige o Festival Internacional Prix Jeunesse, conhecido como o Oscar da TV infantil. Ela criou formatos audiovisuais que aproximam as crianças da ciência e da natureza. Um deles é o desenho do pinguim supercientista que transforma o conhecimento em brincadeira. Segundo o pinguim Frio, tudo está conectado. Uma pessoa que voa de Londres para Nova York, por exemplo, ajuda a derreter 3 metros quadrados de gelo no Polo Norte, por causa do gasto de combustível fóssil. O pinguim desenvolveu, então, um método de medição, a partir de placas de gelo. Uma moeda que vale também na hora de montar o prato do almoço. Legumes são mais baratos, mais saudáveis e melhores para o meio ambiente do que a carne bovina. Pork, chicken or vegetables. Com humor e curiosidade, o desenho ajuda as crianças a perceberem que cuidar do planeta começa nas pequenas escolhas. Segundo Maya Götz, sentir medo é normal. E o importante é entender que a próxima geração é a que mais vai sofrer com a crise climática. E a melhor maneira deles enfrentarem isso é se envolver com o problema. Justiça! It's really a game changer. Segundo ela, nós temos que abastecê-los com informações para que eles estejam preparados e fortes. As mudanças climáticas são parte da vida das crianças brasileiras, mas também é nelas que mora a força para reinventar o futuro. Eu não tenho nada para dar para eles, só educação. O que eu falo para eles levar para frente, guardar no coração deles e levar para frente para os meus netos, entendeu? E assim seguindo de vida em vida.